Olá, bem-vindo ao nosso curso de Estatística para Ciências da Linguagem. Nesse vídeo aqui que a gente vai falar sobre diagnóstico de modelos. Nos últimos vídeos a gente já fez algumas regressões lineares simples e a gente fez uma regressão linear múltipla. Então agora a gente vai seguir o curso discutindo o diagnóstico de modelos a partir dos modelos que a gente criou no último vídeo. Então, se você está começando esse vídeo aqui do zero, saiba que você tem que ter aqueles modelos carregados e ajustados no R para continuar. O material para acompanhar o vídeo está no meu GitHub e você encontra o link para ele na descrição do vídeo. Quando a gente fala de diagnóstico de modelo, a gente, na verdade, está fazendo um check-up para ver se aquele modelo funcionou bem, dadas as hipóteses prévias. A gente já discutiu, quando falou de distribuição, algumas questões relacionadas a pressupostos, quando a gente ajusta um modelo estatístico, né? A gente falou que todos os modelos têm uma série de pré-requisitos, que a gente chama de hipóteses, né? As hipóteses do modelo, assumptions em inglês, que devem ser observadas. Então, quando a gente faz uma regressão linear simples, uma regressão linear múltipla, do tipo que a gente está fazendo aqui, a gente tem uma série de hipóteses que tem a ver, por exemplo, com o tipo de distribuição que a gente espera encontrar nos resíduos. Algumas hipóteses, né, as hipóteses da regressão linear são linearidade, que a gente já tratou em outros vídeos, homocesdaticidade, normalidade dos resíduos, ausência de multicolinearidade e independência dos dados. Então, eu vou falar de todos esses pontos aqui, focando mais em alguns deles. Primeiro é esse nome esquisito, né, homocestaticidade e normalidade dos resíduos. A gente vai ver isso meio que tudo junto. Esse nome curioso aqui, ele quer dizer que os seus resíduos variam ao longo do valor previsto de maneira homogênea, sem demonstrar tendências. O que isso quer dizer? Traduzindo para o português. Eu posso fazer um gráfico mostrando, por exemplo, os valores ajustados com relação aos resíduos, né? Lembra que o resíduo vai ser o meu valor observado menos o valor ajustado. Então, numa situação em que os meus valores observados são exatamente iguais aos valores ajustados, ou seja, os meus dados deram exatamente, né, que seria aquela correlação igual a 1, deu exatamente o que estava previsto ali, igual a 1, igual a menos 1, o resíduo vai ser igual a zero, né? Se eu estou prevendo um valor 2 para a minha variável, né, que é o meu valor ajustado, e o meu valor observado é 2, o resíduo é igual a zero. Se todos os resíduos fossem iguais a zero, todos esses pontinhos aqui, tá? Esses pontinhos representam os nossos resíduos, todos eles deveriam cair aqui sobre esse eixo zero, tá? E aqui o que a gente vê é que eles não caem todos em cima desse eixo zero, mas eles acompanham esse eixo de forma homogênea. Não tem nenhuma tendência, né? Não está formando um agrupamento num canto específico e sem nada no outro canto, não tem uma parábola, não tem uma exponencial, não tem nada muito diferente aqui. A gente consegue ver uma distribuição homogênea ao longo desse zero quando eu ploto os meus valores ajustados contra os meus resíduos, ok? Esse aqui que a gente acabou de ver, são os resíduos e os valores ajustados do modelo C, aquele modelo que tem concretude só, né, que a gente ajustou no vídeo anterior. Aqui a gente tem o nosso modelo que tem concretude, familiaridade e frequência. E a gente consegue ver que também a distribuição desses resíduos está bem homogênea ao longo desse zero aqui, né? Que é onde esses pontinhos deveriam estar se a gente tivesse todos os resíduos igual a zero. O que seria um exemplo de um gráfico que mostraria uma tendência? Aqui são dados que eu usei de um experimento, né? Uma simulação, e a gente tem aqui uma tendência de a maioria dos dados estarem acumulados aqui nesse valor. A maioria dos resíduos está aqui. E comparando com os outros estão bem espalhados, e aqui a gente tem um acúmulo bem próximo desses valores, quase nada aqui com esses valores mais altos dos valores ajustados, né?
Então esses dados aqui, né, violam a homocesdaticidade. Então, se eu faço uma inspeção dos meus resíduos, eu vou ensinar a fazer isso depois, e eu tenho essa distribuição aqui, esse modelo está violando um pressuposto dele, que é esse pressuposto da homocesdaticidade. Outra hipótese que a gente tem que observar é da distribuição normal dos resíduos. Então, aqui eu tenho os resíduos do modelo C, do modelo de concretude, familiaridade e frequência, né, logaritmo da frequência, e aqui daqueles dados que eu simulei. E no histograma fica um pouquinho difícil de ver, tá? Mas a gente consegue ver que para os modelo C e para o modelo de CFFR, a gente tem lá um pico em torno de zero, né? Próximo de zero, que significa que os valores mais comuns aí dos resíduos estão pertinho de zero, estão ali entre -1 e 1, nesses dois casos, né? E a gente vê que é uma distribuição mais ou menos simétrica, que é o que a gente espera de uma distribuição normal. Então a gente tem que ver se os resíduos têm uma distribuição normal. Tem gente que fala, a gente tem que ver se a variável resposta tem uma distribuição normal. Na verdade, a normalidade tem a ver com os resíduos, mas eu vou discutir isso com mais detalhes no vídeo sobre transformações lineares e não lineares, que a gente ainda vai assistir. E aqui nos dados simulados a gente tem uma distribuição, vou colocar ele sozinho num gráfico para ficar mais fácil de ver. A gente tem uma distribuição que, por um lado, até parece simétrico aqui, mas aí a gente tem uma cauda longa à direita com esses valores extremos. Quando a gente vai inspecionar a normalidade dos resíduos, ou normalidade de modo geral, fica mais fácil, em vez de usar um histograma, usar o que a gente chama de QQ-plot, ou gráfico QQ em português, né? Que vai plotar os quantis teóricos versus os quantis da amostra. Eu não vou entrar em detalhes aqui do que são quantis, mas lembra, né, quando a gente discutiu sobre distribuição teórica, né, ou seja, a gente espera que os dados da amostra sigam determinada distribuição. Então, aqui, essa distribuição esperada tem a ver com esses quantis teóricos. Como é que a gente tem que saber ler isso aqui? Se os seus dados são normais, eles vão obedecer aos quantis teóricos. Os quantis teóricos estão previstos nessa linha que está cruzando aqui o gráfico, tá? Os três gráficos. De novo, o modelo C, o modelo mais completo, que a gente ajustou no último vídeo, e esses dados simulados. Se os seus dados têm uma distribuição normal, eles vão cair mais ou menos em cima dessa linha, que de fato é o que acontece para os dois modelos que a gente ajustou. Para o modelo que eu simulei, que os dados violam as hipóteses daquele modelo, a gente tem aqui, tinha uma cauda longa à direita, né, que a gente observou nesse histograma aqui, e a gente vê isso aqui, com esses gráficos, com esses pontos saindo bem dessa linha. Então aqui a gente pode dizer que ele está violando, né, a hipótese da normalidade dos resíduos nesse gráfico aqui. Então fica muito mais fácil a gente conferir a normalidade dos resíduos olhando para um gráfico QQ do que olhando para um histograma. Como é que eu crio esses gráficos, né? A gente tem que saber inspecionar. Tem um pacote que vocês vão ter que baixar e depois carregar. Aqui eu estou só carregando, ele já foi baixado, né, no meu computador, que é o ggFortify, e ele tem essa função que chama autoplot, que faz gráficos de diagnóstico. Então, eu coloco dentro o meu modelo de regressão e ele vai me fazer os gráficos de diagnóstico. Aqui eu vou pedir para ele plotar os gráficos de diagnóstico do modelo de regressão múltipla que a gente ajustou no último vídeo. E ele vai me dar esses 4 gráficos aqui. Aqui em cima, tá? A gente tem os valores ajustados, né, o fit values, contra os resíduos. A gente vê que tem uma distribuição homogênea, vendo a questão da homocesdaticidade. E aqui no nosso gráfico QQ, a gente vê que ele está em cima dessa linha prevista, então está ok com relação à normalidade dos resíduos. Esses dois gráficos aqui, né, a gente vai falar deles rapidinho, né? O que importa mais para esse momento são esses dois. Aqui embaixo a gente tem um gráfico que meio que mostra a mesma coisa que esse aqui de cima está mostrando,
mas em vez de usar o valor do resíduo, ele usa um valor padronizado, ele divide esse valor por desvio padrão, se eu não me engano, tá? Mas também serve para ver essa homogeneidade da distribuição, né? Ver se não tem nenhuma tendência. E esse gráfico aqui, o Residuals versus Leverage, é para ver se tem algum ponto de influência. Ponto de influência são pontos que podem estar causando um impacto grande aí no seu, na sua regressão, e você tem que ficar de olho para ver se eles não são outliers, se aquilo tem que ser retirado de lá dos seus dados ou não. Não vou entrar nessa discussão aqui, porque a gente, quando discutiu o boxplot, já discutiu essa questão do outlier, mas aqui é só para mostrar para vocês os dois gráficos que a gente gera com a função autoplot que eu discuti antes. Tem esses outros dois aqui também, e vocês veem que eles sempre mostram, destacam três valores, né? Que aqui é o 184, 199 e 284. São sempre os três valores mais extremos da sua amostra. Então, o valor que está na linha 199 da sua planilha, 184, linha 184, linha 284, são os valores com esses resíduos mais extremos. Significa que eu tenho que tirar esses resíduos? Não, não necessariamente. Aí, de novo, a gente já discutiu isso, é você, com os seus dados, com a sua pergunta de pesquisa, que vai decidir o que tem que ser feito ali. Mas ele, por padrão, sempre destaca os três mais destoam, tá? Quando a gente fala de normalidade, tem que ver a normalidade dos dados, tem gente que gosta de fazer alguns testes de normalidade, como Shapiro-Wilk e Kolmogorov-Smirnov. Eu não vou ensinar a fazer esses testes aqui, caso você já tenha ouvido falar deles, né? Quem quiser procurar, ler sobre eles, tem bastante informação aí na internet e é fácil ajustar no R. O Google tem vários tutoriais, mas eu coloco eles aqui porque na estatística, né, quem é estatístico aplicado, geralmente faz essa inspeção da normalidade no olho mesmo, vendo realmente esses gráficos aqui, tá, para ver se tem uma distribuição normal ou não. Quem vem de outra área e acha que a estatística é uma coisa preto no branco, né, acha que tudo da estatística já foi resolvido, fica meio chocado com isso, fala, não, eu preciso de um teste para saber que é normal ou não normal, eu vou confiar no meu olho. Sim, né, muitos estatísticos vão falar, mas tá aqui, claramente é normal, né? Aqui, por exemplo, claramente é normal, por que você precisa de um teste? Porque, na verdade, as regressões lineares, elas ainda são robustas, mesmo que a distribuição divirja um pouco do que se espera da distribuição normal, né? Então, se você não sabe ajustar outro modelo, não caiu exatamente como uma normal, mas está quase lá, essa regressão ela ainda é robusta. Tem uma citação que eu pego do livro do Bodo Winter, né? Todas essas referências estão aí na descrição do vídeo também, do Farroway, que ele fala que o propósito do diagnóstico é ver se o modelo não está grosseiramente errado, porque é impossível atestar se ele está absolutamente correto. Quando a gente faz um modelo, a gente tem ideia se ele não funciona. Agora, se ele está funcionando muito bem, se ele está absolutamente correto, a gente pode apenas imaginar. Então, o que a gente vai observar aqui é se não tem um padrão muito maluco de distribuição desses dados, ok? Se for um padrão que foge um pouquinho da normalidade, aí vai de você, de repente, procurar outros tipos de ajuste de modelo, uma regressão linear generalizada, ou, se não for possível, para aquele tipo de dado que você tem, saber que essas regressões lineares são robustas, mesmo na ocasião em que a distribuição dos dados divida um pouco do que se espera de uma distribuição normal. Uma outra hipótese do modelo é que há ausência de multicolinearidade. Isso tem a ver em como as variáveis preditoras se relacionam, como elas estão relacionadas entre si. Porque muitas variáveis preditoras, às vezes, elas estabelecem uma relação de correlação, né? Então, a gente viu, por exemplo, que familiaridade e frequência podem estar, né, a nota de familiaridade e o logaritmo de frequência são duas medidas que dizem quão comum é aquela palavra, então elas estão super relacionadas. E eu preciso ver se esse tipo de correlação, se às vezes ela é tão forte que pode causar problema para o meu modelo. Pensa assim,
que eu estou tentando prever o tamanho do pé de uma pessoa com base na altura dela, tá? Eu posso medir essa altura em centímetros ou em metros. Eu resolvo medir dos dois jeitos e boto as duas coisas como variável preditora no meu modelo. Eu estou, na verdade, medindo a mesma coisa duas vezes, né? É claro que esse exemplo é um exemplo extremo, estou fazendo exatamente a mesma coisa. Mas às vezes a gente tem medidas que se correlacionam tanto nos nossos modelos que isso causa a multicolonialidade, em que a gente vai ter um problema na construção do modelo de conseguir separar e analisar cada uma dessas variáveis, já que uma influencia tanto a outra. Tá? Como é que eu posso saber se eu tenho um problema de multicollinearidade no meu modelo ou não? Eu posso ver o fator de inflação de variância, FIF ou VIF em inglês, né? E a gente tem uma função para isso no R. Aqui, a função é VIF, dentro você coloca o modelo que você quer testar, e essa função está dentro desse pacote CAR. Então, vocês têm que ter baixado aí, carregar, e aí vocês conseguem rodar. E a gente vê que esse fator de inflação de variância está em 1.03 para concretude, 1.09 para familiaridade e 1.07 para log de frequência. E ele vai te dar um valor para cada uma das suas variáveis preditoras. E o que é um valor baixo e o que é um valor alto? Em que ponto eu consigo dizer, aqui eu tenho multicollinearidade do meu modelo? Não tem um padrão super estabelecido na área, a gente tem algumas indicações, né? Seguindo aqui um trabalho anterior, o Inter recomenda um valor conservador em 4. Então aqui, por exemplo, nós não teríamos problemas de multicollinearidade. E Kuttner e colegas, eles falam para se preocupar quando o valor ultrapassar 10. Aqui esse valor está bem mais abaixo. Eu nunca tive problema de multicollinearidade nos meus modelos, até porque são sempre modelos simples, né? Eu trabalho com psicolinguística, eu geralmente já tenho hipóteses prévias de como a minha variável resposta vai se comportar, então os modelos que eu construo são modelos para testar essas hipóteses, com duas variáveis preditoras, não mais que isso, não lembro de ter ajustado um modelo com muito mais que isso. E as variáveis, elas quase nunca estão correlacionadas. Mas eu vou colocar aí algumas indicações de bibliografia na descrição do vídeo para vocês lidarem com multicollinearidade. Por exemplo, você vai montar um experimento, você já pode começar se perguntando, se eu tenho duas variáveis preditoras que são essencialmente a mesma coisa, vale mesmo a pena colocar as duas? Ou uma só é necessário? Né? Como tudo que eu tenho dito aqui, o modelo começa muito antes, quando você está fazendo a revisão de literatura e pensando que, do ponto de vista teórico, o que melhor explica aquele fenômeno que você quer modelar, aquele fenômeno que você quer estudar. Não é porque você tem 100 variáveis preditoras que você vai colocar 100 variáveis preditoras. É bom você selecionar o que na literatura, o que você conhece da teoria faz sentido para modelar aqueles dados ali. Por fim, uma outra hipótese do modelo que a gente tem que respeitar é a independência dos dados. Alguns desenhos experimentais têm aquilo que a gente chama de medidas repetidas. Não é o caso do nosso conjunto de dados SPILEX. Nosso conjunto de dados, por exemplo, vamos pegar a palavra madre. Você tem a palavra madre e você tem uma nota de familiaridade, de concretude e frequência para madre, uma só. Mas vamos supor que em vez de ter uma nota de concretude para madre, eu tivesse 10, porque eu tive, 10 participantes atribuindo nota. Aí eu tenho uma estrutura de dados em que esses dados não são completamente independentes um do outro. Vamos supor que eu tenho lá as notas de madre são 5, 6, 7, 5, 5, 5, 4, né? Eu tenho todas essas notas dadas à palavra madre dizem respeito à palavra madre. Elas não são medidas independentes, tá? Então,
Se esse é o seu caso, você vai precisar daquilo que a gente chama de modelo linear misto, que é um tipo de modelo que lida com medidas repetidas. É quando você tem medida repetida para o mesmo item, no caso de madre, quando o seu participante dá mais de uma medida para você, né? Então vamos supor assim, que você está medindo o colesterol, tá? Pessoas sedentárias e não sedentárias, e você está comparando o colesterol desses dois grupos, e você vai lá e mede o colesterol do João uma vez. Aí a gente tem uma medida para o João. Mas vamos supor que você mediu o colesterol do João 4 vezes. Só para ver o comportamento dele, assim, ao longo do tempo e tal, 4 vezes. Aí você tem medidas repetidas para o seu João ali. Nesse caso, você vai precisar de um modelo linear misto, que também não deixa de ser uma regressão linear, tá? Então, pode bater o desespero, meu Deus, então tudo que eu vi até agora não serve, porque meus dados sempre têm medida repetida? Não, tudo que você viu aqui é a base para você entender o que é um modelo linear misto, e eu vou deixar uma indicação na descrição do vídeo de um tutorial de modelo linear misto, com uma seção que discute exatamente o que significa essa questão da dependência e independência dos dados, ok? E por hoje é só. Hoje a gente viu aqui o diagnóstico de modelos. Lembre-se sempre então que quando você fizer o seu modelo, não basta só ajustar, você tem que ver se ele, uma vez ajustado, obedece aos pressupostos daquele modelo. Até a próxima!